Olá, irmãos, estamos mais uma edição do nosso Imersão na Palavra, sempre trazendo temas que são relevantes, para a nossa vida com Deus. E nesse mês nós queremos falar sobre dons espirituais, No mês passado nós falamos sobre o fruto do Espírito e queremos continuar nessa mesma temática, nessa mesma linha. Então vamos falar sobre os dons espirituais. Na terça-feira nós tivemos o nosso culto de Tadel e ali nós demos uma introdução, uma visão geral sobre os dons espirituais e como Deus faz esses dons se movimentarem no meio da igreja, para que esses dons servem, como Deus ele opera esses dons na vida dos irmãos, O apóstolo Paulo vem trazendo entendimento nas suas cartas sobre isso. E hoje nós queremos falar, na verdade, começar a falar, porque nós teremos uma série de 3 vídeos e cada um desses vídeos vai explicar as características de 3 dons. Então hoje nós vamos falar de 3 dons, amanhã nós vamos falar de mais 3 e no nosso último vídeo vamos completar essa lista de 9 dons, a principal lista de dons que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios 12, do versículo 4, e eu quero já ler o texto para você. Diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. Claro que esse não é o único texto que o apóstolo Paulo fala sobre dons espirituais, mas podemos dizer que é o principal texto. Ele traz uma lista sobre os dons espirituais aqui que nós enxergamos. E de uma forma didática nós dividimos essa lista em 3 classes de dons. Nós sempre falamos, quando ensinamos isso, sobre o primeiro grupo, que são os dons de revelação, que são dons que trazem conhecimento daquilo que é oculto, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Também nós temos um outro grupo que são os dons de poder, que é a fé, a operação de milagres e a cura. E por último grupo, os dons da palavra, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. E hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação. E os dons de revelação, eles levam esse nome porque eles são dons que trazem conhecimento daquilo que está oculto. Situações que estão ocultas, coisas que nós não enxergamos no olho humano. Mas nós temos que entender que Deus, mediante o seu Espírito, Ele olha todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. E Ele entregou esse tipo de dom para a igreja para que nós possamos ter esse tipo de discernimento das coisas que estão ocultas. E o primeiro dom de revelação que nós vemos nessa lista do apóstolo Paulo é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela é uma revelação seguida de um conselho ou de uma instrução. A palavra de sabedoria, nós costumamos ensinar que ela traz mais um caráter aplicativo. É como se Deus desse uma revelação para uma pessoa de uma situação que está em oculto, que ela não sabe, que isso pode ser para ela ou para alguém próximo dela, e junto a essa revelação já viesse uma instrução de como reagir àquela revelação. Seria como se viesse uma instrução que dissesse assim: faça dessa forma, haja dessa forma, se movimente dessa forma. Nós também, quando falamos de palavra de sabedoria, ela pode não ser somente uma palavra falada, mas ela pode se manifestar através de visão, pode ser também uma revelação interior, uma percepção interior, pode ser também através de um sonho. Mas o importante você gravar isso e entender é que ela é uma revelação seguida de um conselho ou de uma instrução.
Onde é que você encontra na Bíblia uma manifestação disso? Se você olhar em Atos no capítulo 9, a partir do verso 10, você vai ver uma história a respeito da conversão de Saulo. E diz o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias viu chegar, impondo-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja que aqui o apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus e agora ele está em uma região e ali ele está parado, sua vida parou. E aí Deus vai lá, então toca um homem chamado Ananias, que não sabia dessa situação, não tinha conhecimento nenhum. Então vem um conhecimento sobrenatural na vida dele, que revela que existe um homem chamado Saulo, que estava numa casa e essa revelação vem com uma riqueza de detalhes, dizendo: olha, ele está na rua chamada direita, na casa de Judas. Então Deus sabia disso, o Espírito de Deus sabia disso e revelou a Ananias. E vem a instrução para ele: vá até essa rua, ore por esse homem, faça dessa forma. Então aqui Ananias está, na sua vida está se movimentando o dom da chamada palavra de sabedoria. Então veio uma revelação e foi seguida de uma aplicação. Então que exemplo aqui que nós enxergamos na palavra. Esse dom ele é muito útil para o governo da igreja. Nós precisamos que esse dom se manifeste no meio da igreja, para que haja instrução da liderança, dos pastores, daqueles que cuidam de vidas, que amparam vidas. Esse dom ele é um dom que ele é útil para o governo de uma família, para o caminho que uma família, que um pai de família vai tomar as suas decisões. Então, nós podemos dizer que ele aponta para o futuro, assim como aconteceu com Ananias, estava apontando para um futuro, dizendo: vai, faça isso, haja dessa forma. Isso é a palavra de sabedoria. Falar da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela é uma revelação sobrenatural do conhecimento divino. Veja que Deus, ele, na atuação desse dom, ele mostra ao homem, ele traz discernimento ao homem, ele traz uma revelação ao homem de algo que só ele, o Espírito de Deus, conhece. Isso parece um pouco similar à palavra de sabedoria, mas tem uma forma de nós diferenciarmos isso para você compreender. A palavra de sabedoria, normalmente ela aponta para coisas do futuro, decisões que serão tomadas e que vão levar a um futuro. A palavra de conhecimento, normalmente ela está falando de coisas do presente e coisas do passado. Por isso que se associa muito a palavra de conhecimento à revelação, por exemplo, de pecados, de sentimentos que estão abrigando o coração do homem, de situações que passaram e que influenciaram a sua vida, e também de alguns conceitos que vão sendo montados e trazidos à mente do homem ao longo da sua vida até o presente momento. Quando a gente olha na palavra, existe um exemplo muito bom para nós ilustrarmos isso, a palavra de conhecimento. Em Atos, no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 5, nós vamos ver um caso em que o apóstolo Pedro está diante de um homem e de uma mulher, Ananias e Safira. E a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Eles venderam uma propriedade e eles entregaram uma parte desse valor aos discípulos para a manutenção da igreja e dos santos que ali estavam. Só que eles quiseram fazer parecer, eles quiseram montar uma farsa, fazendo parecer que eles tinham entregue todo o dinheiro. Veja que eles não precisavam entregar nem todo o dinheiro e nem uma parte, mas eles entregaram uma parte querendo fazer parecer que era o todo. E então o apóstolo Pedro tem uma
revelação, uma palavra de conhecimento. Deus traz a ele o conhecimento daquela situação. Pedro não sabia o que Ananias tinha feito, a intenção do seu coração, a atitude, mas o Espírito Santo traz essa palavra de conhecimento para o apóstolo Pedro. E então ele fala com Ananias, revela, fala aquele pecado para Ananias, e a Bíblia diz que então Ananias acaba caindo morto ali, depois juntamente com a sua mulher. Então foi uma revelação de pecado, algo que Ananias fez que desagradou a Deus. Então nós costumamos também dizer que a palavra de conhecimento, ela é muito útil na transformação de vidas, porque ela traz à luz pecados que estão ocultos. Ela traz à luz pecados que estão escondidos no nosso coração e que muitas vezes vêm causando uma destruição na nossa casa, na nossa família, na nossa vida com Deus, e às vezes nós não assumimos ele. Então daqui a pouco Deus vai lá e traz essa palavra de conhecimento a um irmão que tem esse dom, que está exercendo esse dom, e nós passamos então a entender aquele mal, qual é o mal que está nos causando destruição. Ela também é muito útil no entendimento de situações, do porquê das coisas, né? Quantas vezes nós nos deparamos perguntando, por que isso está acontecendo? Então daqui a pouco Deus levanta um irmão no meio da igreja e traz uma palavra de conhecimento que aponta situações ali no passado, né? Escolhas que nós fizemos que não lembramos mais e que estão mostrando, né, qual a causa do reflexo, né, que está trazendo uma situação difícil para nós. Então essa é a palavra de conhecimento. E por último, dessa série de dons de revelação, nós temos um dom que é o discernimento de espíritos, que é a capacidade de perceber qual é o espírito que está envolvido em uma situação, qual é o espírito que está movendo uma situação. Eu te digo que esse é um dos dons mais importantes no meio da igreja, e não só no governo da igreja, da liderança da igreja, mas na nossa vida como um todo. A Bíblia diz, Efésios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados e potestades. Então, você concorda comigo que nós estamos numa luta que ela é espiritual. Então, se essa luta é espiritual, nós precisamos entender quais os espíritos que estão movendo em torno das situações da nossa vida. Entenda que existem 13 tipos de espíritos que podem estar no entorno de uma situação. Uma situação ela pode estar envolvida no Espírito de Deus, ela pode também estar sendo movimentada por espíritos malignos, quando eles vêm com opressão, quando eles vêm trazendo às vezes enfermidade, dificuldade, mas ela também pode estar envolvida no que nós chamamos de espírito humano, onde estão as emoções, os sentimentos do homem, tudo que é interno ao homem. Então, nem tudo é Deus, nem tudo é diabo, existe uma parcela que é a do espírito humano. E às vezes as coisas acontecem e nós precisamos ter o discernimento que é dado pelo Espírito de Deus para compreender qual o espírito que está envolvendo uma situação. Por que nós precisamos entender? Para que a arma certa, a arma correta seja utilizada, o argumento certo, a oração certa, a movimentação espiritual certa. Se Deus quer te levar a um tempo de jejum, se Deus quer te levar a um tempo de oração, se Deus quer te levar ao aconselhamento, para que a luta seja vencida. Nós vemos isso na vida do próprio Jesus. Um dia Jesus estava em um momento em que ele revela que ele seria crucificado, deveria passar por uma morte de cruz, e de repente se levanta Pedro, um dos seus apóstolos mais próximos dele, e olha para Jesus em um momento e diz: isso não vai te acontecer de modo nenhum. E Jesus então olha para Pedro e diz: sai de mim, arreda-te, Satanás, sai daqui. Porque Jesus percebeu que o espírito que estava agindo na vida de Pedro era um espírito maligno. É o discernimento de espírito já presente. Você olha também Jesus em uma outra ocasião, quando ele está com seus discípulos passando por uma aldeia, e a Bíblia diz que as pessoas dessa aldeia não receberam Jesus. Então os discípulos de Jesus olham para Jesus e dizem: olha, nós vamos clamar ao Pai e Ele vai enviar fogo e essas pessoas vão morrer. E Jesus olha para esses discípulos e diz: de que espírito sois vós? É como se ele dissesse: que espírito está atuando na vida de vocês? Ele percebeu que não era o Espírito de Deus que estava agindo, era qualquer outro espírito. E o próprio Jesus dá a resposta dizendo: o Filho do Homem não veio para matar as pessoas, ele veio para salvar as pessoas.
Então, esse é o discernimento de espírito que estava na vida de Jesus e que nós precisamos ter para agir da melhor forma em cada situação que nós passamos no nosso dia a dia. Então, esses foram os dons de revelação, e você viu ali então os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Então nós fechamos esse vídeo de hoje e eu te espero amanhã para nós então continuarmos falando sobre dons espirituais. Nós vamos falar amanhã sobre os dons de poder. Então não perca, esteja conosco amanhã, e quero te convidar a você a orar comigo. Senhor, nós te damos graça por esse tempo de ouvirmos a respeito dos dons que Tu nos deu para nos capacitar, para que a Tua igreja, Senhor, esteja aparelhada para exercer aquilo que Tu nos chamou para fazer. Nós te damos graça por tudo, que Tu guarde a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.